Olá pessoal, me chamo Diogo, sou professor no curso de licenciatura em letras no Unifip. Estamos aqui hoje para iniciar uma série de conversas a respeito do estágio supervisionado numa interdisciplinaridade com a disciplina de práticas de oralidade, de ensino em oralidade em língua portuguesa. E estamos aqui hoje com o 6º período de letras e vamos hoje iniciar essa conversa passando para vocês um pouco da prática de ensino do estágio supervisionado em letras, que possui uma importância muito significativa para esses discentes que estão no caminho do profissional. Então, sejam bem-vindos. Estamos aqui agora nesse primeiro episódio em que nós vamos conversar um pouco sobre as escolas campo de estágio, como elas estão de um modo geral, desde sua estrutura física, sua estrutura pedagógica, as vivências que a gente encontra no chão da escola, na realidade. Então, hoje nós vamos iniciar aqui com a nossa aluna Maria Eduarda e o nosso aluno Juan, que vão falar um pouco sobre essas escolas campo de estágio. Uhum. Bom, acho que a parte que a gente começa a observar já de cara é a estrutura da escola. A estrutura física. Isso, a estrutura física da escola, que já é o bom pra gente. Não que seja tão novo assim, nós já fomos alunos, mas quando a gente entra com esse olhar de uma pessoa que está se formando nessa área, é um olhar diferente. É um olhar com mais cuidado, é um olhar mais detalhista. Então, quando a gente passa... Nós já passamos por 3 estágios, então quando a gente passa por esse estágio, a gente vê as questões da infraestrutura da escola, A gente vê que, pelo menos nas de ensino médio, tem a maior parte das coisas, tem as estruturas básicas, mas algumas coisas que são triviais faltam. Eu acabei comentando com o Juan sobre a questão que eu noto desde o primeiro estágio, acerca de um espaço recreativo para alunos neurodivergentes, que é necessário, tendo em vista que hoje os alunos com deficiência, eles estão integrados na escola regular e eles precisam desse espaço de respiro, digamos assim. Então, a gente também viu a questão pelo menos aqui em Patos, escolas que buscaram uma alternativa ruim para tentar driblar a questão do calor, que aqui o calor é de matar, né? É fora do comum. É Patos. É Patos. A cidade do sol, não é isso? E a gente viu que a alternativa da escola foi reduzir as aulas dos alunos, o que para o ensino médio de hoje não é bom. Isso é muito complicado de fazer. Ao invés de pensar primeiro logo em climatizar as salas. Porque verba vem, a gente sabe que vem. Então, isso é necessário. Eu vou dar a palavra para você. Bom, como Maria Eduarda pontuou também, sobre essa questão dos espaços, né? A gente vê que tem essa carência nessas questões mais específicas, mas também tem as carências em questões gerais, como, por exemplo, as bibliotecas. A gente já passou por 3 estágios, né? 2 estágios em escolas diferentes, e uma coisa que tinha muito em comum era essa carência em alguns espaços, como por exemplo na biblioteca. A biblioteca, que é um espaço muito importante, você vê essa carência, uma carência de acervo muito grande. E isso acaba prejudicando tanto os alunos quanto os professores para disponibilizar material para os alunos, esse tipo de coisa. E tanto eu acredito que Maria Eduarda também, quando éramos alunos, nós percebíamos esse tipo de situação. E agora, como estagiários, estando nessa posição, também fica mais evidente, não é? Como nós temos o nosso tema hoje central desses fragmentos de episódios que nós vamos fazer, né? Essa questão dos desafios e possibilidades na formação de professores. E o estágio supervisionado,
ele nos dá uma realidade realmente do chão da escola. É o que vocês vão se deparar ao sair da academia. Então, como vocês, assim, poderiam pensar, digamos assim, estou aqui na escola, sou um estagiário, poderei voltar aqui para esta escola, para essas escolas, que são muitas, nós estamos falando de uma específica, nós estamos falando de um modo geral. Essas possibilidades, por exemplo, neste caso do calor, né, é uma cidade realmente muito quente, nós temos outros campos de estágio em outras cidades também, mas o aquecimento é de uma forma quase geral. Na visão assim de vocês, o que poderia ser feito diante das pessoas que administram essas escolas? Qual o pensamento vocês acham que elas deveriam ter para essa não liberação, né, para o aproveitamento do tempo de uma forma completa, e para que não acontecesse essa diminuição do tempo para não causar prejuízo na aprendizagem, por exemplo? O que vocês acham que poderia ser feito nesse sentido? Primeiro, uma questão de melhoria na gestão financeira. Porque na maioria das escolas, né, integrais, você vê que algumas elas têm uma estrutura boa, você vê que tem ginásios, você vê que tem televisões em sala de aula. E muitas das vezes acaba tendo carência nesse sentido das climatizações, né? Então, uma questão para resolver seria na gestão financeira, de como gestionar o dinheiro que vem, para onde vai. E seria muito bom ter uma atenção mais para as climatizações. Porque você vê que é prejudicial para os alunos. A gente via alunos reclamando muito do calor. Passando mal. Quando chegava à tarde, alguns professores e algumas professoras relatavam que era muito difícil dar aula no final da tarde. Pegava a última aula, a última aula vai ser ruim, vamos com esse menino. Todo professor já botava uma careta. E assim, já é difícil, já é difícil os últimos horários ali do dia em uma escola integral, em um clima ok. Tipo, em outras cidades, quando o clima é ameno. Então, você já vê essa dificuldade. E aqui, ao invés de botar em regra e em prática essas questões que Juan falou, não, elas são negligenciadas. Mas a gente sabe que isso é uma coisa muito maior, né? Não é ali da escola, é uma questão de Estado, uma questão de governo de Estado. Tem várias camadas aí, né? É enorme. E a gente percebe também que essa dificuldade estrutural, né, que é o nosso... esse subtópico que nós estamos tratando aqui nesse episódio, essa estrutura, né, essas escolas campo de estágio, como elas estão, na verdade, a sua estrutura física. Muitas escolas estão com muitos problemas físicos, estruturais, hidráulicos, elétricos também, que às vezes a falta de climatização é por conta exatamente de um projeto elétrico que sustente, que suporte a demanda dos ares, né? E, assim, a questão também de água, muitas escolas, né? Eu recebo os relatos dos alunos, não tem as aulas completas porque falta água, né? Então, onde entra a contrapartida do governo municipal, por exemplo, né? Nesse sentido, né? Então, é realmente um desafio. E para a gente fechar esse primeiro momento, considerem as escolas campo de estágio de um modo geral, como elas estão? Elas estão bem? Precisam melhorar? Precisam de reformas? Precisam de quê? De uma forma bem breve, assim, como vocês pontuariam essas escolas? Tem coisas boas, tem. Mas acho que a questão de educação precisa ser lidada com muito mais cuidado, porque é um investimento a longo prazo, ela não é imediata, os resultados não são imediatos. Então, para que os alunos estejam num lugar confortável para estudar, que isso é necessário, precisa ter uma reforma urgente nesse novo ensino médio, porque ele honestamente não funciona. Eu trabalhei nessa área e vi a bagunça que foi e que é ainda, e na questão de infraestrutura. Então, sim, tem muito que melhorar. E não falar isso aqui só de Patos, mas de todas as escolas do país. Sem contar que é impopular também, né? Essa reforma. Mas, realmente, tem seus pontos positivos, mas eu acredito que os pontos negativos acabam se prevalecendo.
Então tem que melhorar muita coisa. Muito bem. Estamos encerrando aqui esse primeiro momento do nosso podcast Estágio Supervisionado do curso de Letras Unifip, Desafios e Possibilidades na Formação de Professores. Muito obrigado, Juan, Maria Eduarda, por esse momento, por essa contribuição tão rica que vocês estão trazendo dos estágios supervisionados. Já já iniciaremos o nosso segundo momento em que nós vamos conversar com mais 2 alunos e desta vez sobre os desafios da educação.